Olá, você já ouviu falar que óleos essenciais, aromaterapia, pode ser útil para um tratamento da ansiedade, do estresse, da insônia? Será que isso é mito? Será que isso é fato? Bom, de fato, eles podem sim ser úteis. E tem vários estudos mostrando que uma série de compostos de óleos essenciais, eles têm efeitos diferentes para níveis diferentes de ansiedade. E, recentemente, em junho agora de 2023, saiu o melhor estudo que foi feito, comparando todos os estudos com óleos essenciais, e eles elencaram um ranking, não só daqueles que funcionam, mas daqueles que funcionam mais, tanto para aquelas pessoas que têm crises de ansiedade ou sintomas físicos muito intensos, ou seja, elas estão ali num topo de uma onda de ansiedade intensa, mas também aqueles que são mais eficazes para aquela pessoa que tem uma tensão, que não chega a ser uma crise assim muito intensa, mas uma tensão, uma apreensão, aquele estado de ansiedade mais constante. E foi visto que é diferente, esses componentes da ansiedade respondem a óleos essenciais diferentes. Eu sei que tem uma enxurrada de informação na internet sobre um monte de remédio natural, e eu posso falar para você que, infelizmente, quando a gente tem um excesso de informação, a gente fica mais ansioso do que quando a gente tem falta de informação. Nosso cérebro funciona assim. E muito melhor do que a gente ter uma metralhadora de tratamentos, é importante a gente ter tratamentos que sejam, não assim atiraram para tudo quanto é lado, mas que eles sejam igual uma sniper, um rifle de alta precisão que acerte no alvo que a gente quer, porque senão a gente vai gastando muita energia, muito dinheiro, muito tempo, e a gente acaba se frustrando. Então nesse vídeo eu vou falar para você o único, se você tiver que escolher um deles, um tipo de óleo essencial, qual é aquele que você deve escolher, e qual é aquele que você deve escolher tanto se você tiver crises quanto se você sofrer mais de uma tensão constante. E eu vou falar para você como você deve usar, mostrando quais os benefícios e quais os mecanismos de ação que ele vai atuar no seu corpo, o que você pode esperar desse óleo essencial. Então, vou fazer esse resumo aqui nesse vídeo, tá? Para isso, eu vou usar dois recursos, O meu primeiro é o Flipchart, que eu gosto muito de anotar as coisas. Quem me conhece aqui no canal, quem já acompanha, sabe que eu gosto de anotar as coisas e escrever, e isso me ajuda a pensar, mas eu vou usar também recursos aqui audiovisuais aqui da apresentação. Isso é difícil para mim, porque eu não tenho muita habilidade em fazer essas questões muito de alternância de atenção, mas vou confiar muito no pessoal da edição do vídeo. Bom, então antes de eu falar para você qual que é o melhor óleo essencial para tratar ansiedade, crises de ansiedade que vem com tensão constante, crises de pânico, eu preciso definir para você o que é ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, o termo médico ansiedade, ele foi definido na década de 80. E existe uma definição muito precisa do que é uma ansiedade normal, que todo ser humano tem, e de um estresse, enfim, algo difícil na vida, e do que é uma ansiedade patológica. Uma ansiedade que se configura como um transtorno de ansiedade. É um nome ruim, mas é uma ansiedade que entra num ciclo vicioso que começa a ficar, ela começa a atrapalhar coisas importantes da sua vida. Então é importante que você tenha claro esses conceitos. Por quê? Porque esses nomes todos, eles são muito ruins, são chatos, os psiquiatras inventaram na década de 80, sim, mas eles têm uma única função ou um único objetivo, que é com que todo mundo do mundo fale a mesma língua, para a gente achar o melhor tratamento e deixar aquele conjunto de sintomas ruins o mais previsível possível. Então a única função desses diagnósticos é nós sabermos como é o melhor tratamento e conseguirmos dar para a pessoa a melhor previsão disso. Então vamos resumir aqui de uma forma muito simples. Ansiedade, o que é que a medicina chama de ansiedade? Cada um pode chamar, claro, com a sua própria definição, mas a definição de ansiedade pela medicina é um estado desagradável, então não existe ansiedade boa pela nossa definição, tá? É um estado desagradável de apreensão quando o seu corpo, quando o seu cérebro percebe que existe ameaças
futuras, mas elas são desconhecidas e incertas. Então, é quando você está percebendo que pode vir o perigo, mas ele não veio ainda. E o seu corpo está atento àquilo, o estado é ruim, é desagradável, é apreensivo, você não gosta daquilo, mas você não está vendo onde está o inimigo, mas ele está prestes a te atacar. Esse é a definição, né, atual de ansiedade, e eu digo atual porque até a década de 80, cada um chamava ansiedade do que queria em vários países, tá? Isso todo mundo tem. Então, por exemplo, se você fez uma prova, tá, enfim, prestando para um concurso, você fez a prova, tá esperando o resultado sair, aquilo vai gerar em você uma ansiedade, caso seja importante para você aquilo. Por quê? Porque você está num estado de apreensão, existe uma ameaça de não passar, só que essa ameaça ela é incerta, não está sob o seu controle, mas você está percebendo que aquilo existe, então você vai ficar nesse estado de apreensão e isso faz com que haja liberação de um nível de adrenalina, do sistema simpático, também da glândula suprarrenal e também aumenta o nível de cortisol, mas o responsável pelos sintomas físicos agudos é a adrenalina. Só que isso também vai gerar obrigatoriamente uma alteração no seu pensamento. O seu pensamento vai ficar focado em perigos futuros e perigos futuros que sejam tanto externos quanto internos. Como é que chama o foco, né? O pensamento que fica focado em perigos futuros? O nome disso é preocupação, né? Então, a ansiedade, de uma forma simples, ela vem com sentimentos de apreensão física, de tensão, dificuldade para relaxar e preocupação. Você antecipa que algo ruim pode ocorrer, mas ainda não ocorreu, tá? Isso é normal para o ser humano e isso, obviamente, vai ser maior na medida em que o ataque, né, na medida que o inimigo ou que a possível ameaça esteja atacando coisas que são importantíssimas para mim. Então eu posso ficar ansioso, por exemplo, se alguém, enfim, tirar algo enfim, eu tirar uma nota baixa numa prova, mas que eu não ligo muito. Agora, se for um concurso importante que eu quero fazer, ou se for algo relacionado a algo valioso para mim, alguém da minha família, que eu tenho bastante afeto, isso vai dar mais ansiedade do que coisas que são menos importantes. Então, a ansiedade ela também é um sensor da importância das coisas, né? Por isso que eu digo que, assim, se você tem ansiedade, é porque você se importa. E isso não tem nenhum problema, não existe nenhum tipo de utilidade, nenhum tipo de tratamento que faça você não ter ansiedade normal. A ansiedade normal, ela tem que ser deflagrada quando algo importante para você está sendo ameaçado e ela tem que ser pontual e ela tem que ser produtiva, tá? Só que ela sempre vem com sintoma físico de aumento de adrenalina e vem com sintoma cognitivo, mental, de você ficar focado em perigos futuros, tanto externamente quanto perigos futuros no seu próprio corpo, e você ignora um pouco os sinais de segurança, o foco ele fica predominantemente voltado para ameaças, tá? Isso é normal. Agora, como que a gente diferencia essa ansiedade de uma ansiedade patológica, de um transtorno de ansiedade que necessita de tratamento? Basicamente, o que vai diferenciar é o quanto que ela está modificando o seu comportamento. Toda emoção que nós sentimos, alegria, tristeza, raiva, nojo, enfim, ela tem 3 componentes. Isso é a definição atual de todo tipo de pesquisa em neurociência cognitiva e mesmo neurociência prática e psicologia prática, né? Então, a gente define as emoções como tendo 3 componentes. Um componente de sensação física, um componente de significado mental, então a gente interpreta aquilo automaticamente como bom ou ruim, e toda emoção ela vai dar um comando, ela vai impulsionar a gente a fazer alguma coisa, quer seja alguma coisa para atacar, quer seja algo para fugir, quer seja algo para se aproximar das pessoas ou para ficar encolhido, enfim. Então ela sempre tem esses 3 componentes, né? Físico, sensações físicas, pensamentos que dão significados e comportamento. Todas as emoções têm, só que na ansiedade patológica, nos transtornos de ansiedade, este comportamento, ele está dominando
todas as suas decisões. Você está tendo prejuízo em termos dos seus relacionamentos, em termos da sua, da sua ascensão profissional, de você colocar, né, em prática todo o seu potencial, devido ao fato de que você fica com um comportamento sendo totalmente regulado pela ansiedade. E como que isso funciona na prática? A ansiedade, toda ansiedade, ela vai levar vai comandar um comportamento, que é um comportamento do quê? De fuga ou de paralisação, tá? A resposta de luta ou fuga, a luta ela vem quando a gente tem um inimigo muito próximo. Mas quando o inimigo é desconhecido, a gente tem um comportamento de paralisação e fuga, evitação. E as pessoas que têm ansiedade, então, patológica devido à duração e a uma série de fatores que o mundo de hoje faz com que seja mais fácil, ela fica tendo comportamentos de evitação muito frequentes, inclusive evitando coisas que não são perigosas e evitando coisas que são importantes para ela. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, um medo de avião. Medo de avião, eu, por exemplo, tinha medo de avião e ele normalmente está relacionado ao medo de você passar mal e não ter como sair, né, que a gente chama isso de agorafobia, ou mesmo ao medo de altura, porque o avião pode cair. No meu caso, estava muito relacionado ao medo de altura, e isso a gente descobre, claro, perguntando, fazendo isso. A função do psiquiatra, do psicólogo é investigar isso, mas você pode se perguntar também. Ok, se eu não viajasse nunca de avião e não ficasse em lugar alto nunca, isso não seria nenhum problema, não ia atrapalhar nada. Agora, imagina que eu tenho que viajar para ver pessoas da minha família, ou mesmo para viajar para resolver uma série de outras questões, ou profissionalmente eu tenho que viajar de avião. Isso se torna um problema. Por quê? Porque causa um sofrimento tremendo, e eu tomo um Rivotril, mesmo que eu tome ou não, Rivotril não vai fazer com que você aprenda que aquilo lá não é perigoso, e toda vez que você viajar de avião, você vai ter esse sofrimento, ou você vai começar a evitar viajar de avião, só que isso vai fazer também com que você evite, por exemplo, ver pessoas que você quer, enfim, da família, pessoas que são importantes, vai evitar que você tenha uma ascensão profissional ao nível da sua capacidade, vai fazer com que você comece com o tempo também, talvez, a evitar outras coisas. Então, a evitação, ela é o grande componente que faz o transtorno, a ansiedade virar patológica ou não. Muitas pessoas, elas vão ter uma hipersensibilidade física, porque cada vez que nós evitamos algo, isso gera um aprendizado, porque dá um alívio, e isso faz com que aquilo gere uma memória na sua amígdala e no seu hipocampo também, mas isso eu explico em outras lives, que faz com que da próxima vez o estímulo, a sensação física ansiosa venha mais forte ainda. Então, normalmente a pessoa está desesperada pelo sintoma físico, só que se a gente atacar só o sintoma físico, eu sei que isso é importante, não estou dizendo que não é, estou dizendo porque eu já tive isso, tudo que você quer na hora é fazer aquilo passar, e quando você está tendo uma crise, o que você quer é fazer passar, ponto final. Só que isso não vai fazer com que você melhore, e nem é esse o principal inimigo. O principal inimigo é depois que você alivia a crise, com Rivotril, com Frutal, qualquer coisa que seja, que você fica preocupado quando vai vir a próxima crise. Você começa a checar o seu corpo, você começa a medir a pressão, você começa a fazer qualquer coisa para tentar ter algum controle sobre isso. E quanto mais você presta atenção no seu próprio corpo, mais fácil fica de você sentir pequenos desconfortos. Isso vai gerando uma bola de neve, né? Uma espiral que acaba causando mais ansiedade. E imagina que você teve isso num restaurante, depois você teve isso dirigindo, você teve isso, enfim, na casa do seu parceiro, da sua parceira. Isso começa a fazer com que esses lugares sejam também interpretados pelo seu cérebro como lugares ameaçadores. E isso vai fazendo com que cada vez você se restrinja mais. Na ansiedade generalizada, por exemplo, não é exatamente assim. A pessoa não tem crise, mas ela tem uma preocupação, uma apreensão constante com perigos normais do dia a dia. Só que ela não consegue parar de se preocupar, e ela tem uma relação de amor e ódio com a preocupação. Ela se preocupa tanto que ela acha que ela vai enlouquecer de tanto se preocupar. Só que, ao mesmo tempo, quando ela não está se preocupando, ela fica muito receosa se ela está esquecendo algo, ou se algo vai dar de errado. Então ela se preocupa também para
que algo ruim não aconteça, e ela fica tomada por essa preocupação catastrófica, só que não é uma crise, é uma ansiedade constante, e ela começa a fazer muitas coisas para se distrair. Então ela tem uma evitação se distraindo. Então tem muita gente que começa a fazer um monte de lista para não pensar em determinado assunto. Só que se você faz a lista para não pensar em algo, essa lista não vai ser uma lista muito bem pensada. Provavelmente você vai colocar um monte de coisa na lista que você não vai conseguir cumprir, e isso vai mostrar para você que você não é capaz de lidar com, enfim, qualquer outro problema, e você vai se frustrar porque você não vai cumprir a lista e vai ficar mais ansioso depois. Uma paciente minha, aliás, aluna, né, do treinamento para mentes ansiosas, que ela falava que a forma como ela usava para que ela não tivesse ansiedade, não tivesse crises de ansiedade, era não poder ficar parada. Então ela estava o tempo todo trabalhando, porque se ela parasse, aquilo ia ser insuportável, ela não ia dar conta. Então, muitas vezes, o excesso de trabalho, ou nós podemos fazer diversas coisas, mas se a gente faz essas coisas para não sentir ansiedade, isso não é uma decisão nossa, isso é uma decisão da ansiedade, e se isso está durando pelo menos um mês, isso, em geral, precisa ser visto. Por quê? Porque esse circuito aqui, uma vez que ele começa a ficar muito intenso, ele não para, ele não vai se desfazer. E o que manda, né, digamos, o que faz com que haja esse ciclo, que alimenta mais esse ciclo vicioso, são pensamentos, mas principalmente o comportamento. Ou seja, cada vez que a gente obedece o que a ansiedade fala pra gente, ou cada vez que a gente toma uma decisão baseada em não sentir ansiedade, eu sei que isso você não vai conseguir fazer de repente, tá bom? Não saia enfrentando sem ter preparo, porque isso não vai te ajudar. Mas toda vez que nós obedecemos isso, que nós agimos em função de não sentir ansiedade, nós reforçamos essa memória. A gente libera endorfinas pelo alívio, e isso causa uma memória na amígdala de que o mundo é perigoso, e uma memória no hipocampo de que você é frágil e de que existem inimigos mais fortes que você em todos os lugares. A boa notícia é que isso daqui é algo que é aprendido, é condicionado, e quanto mais você se esforça para não ter isso, mais isso aumenta. Então o tratamento ele é diferente, ele é uma remodelação desse circuito. Por que eu estou falando isso? Porque se você tem um estresse, um burnout, uma ansiedade normal por algum problema pontual que está ocorrendo na sua vida, a aromaterapia pode ter um efeito extremamente importante, e ela pode ser algo que te ajude muito, tanto a dormir quanto a relaxar. Agora, se você tem um quadro que está durando ali mais do que um mês, mais do que 6 meses, você sente que está prejudicando a sua parte produtiva, a sua parte de relacionamentos, e você não consegue parar de pensar, você não consegue relaxar, está causando sofrimento, isso não tem como melhorar, infelizmente, somente com óleos essenciais. Eles podem ser coadjuvantes, tá? Mas isso não foi eu que inventei também, adoraria que pudesse resolver de uma forma ou de outra. Não, isso precisa de outras estratégias, e não necessariamente medicamentosas, né? A medicação tem um papel secundário no tratamento da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela normalmente é feita por um condicionamento perverso, que o mundo engana o nosso cérebro e ele fique achando que tem perigo onde não tem, e achando que você é muito mais frágil. Então o tratamento, na verdade, é a gente fazer um contracondicionamento. A gente chama isso de procedimento de extinção de medo, que é um procedimento conhecido desde a década de 60, não é fácil fazer, precisa ser organizado, mas para que você possa desaprender, ou seja, apagar esta memória de que as coisas são perigosas, e que você construa novas memórias de que existe segurança e que você não é frágil. Ou seja, o objetivo do tratamento não é que você fique controlando a crise de ansiedade, nem que você lide com isso, e nem que você tenha que fazer um esforço muito grande para parar de pensar coisas ruins. O tratamento ele visa que você tenha uma memória que faça com que você não tenha crise, ou que você não tenha medo de ter crise, ou que você não tenha que se esforçar para relaxar, que você simplesmente relaxe. Tá? Porque se você tiver que se esforçar muito para relaxar, ou ter que ficar sempre alerta para ter crise, isso vai fazer com que você tenha. Tá? Então, só para resumindo, isso daqui pode ser extremamente útil, você pode usar isso como única forma de tratamento numa ansiedade, num estresse pontual. Se você tem esses outros quadros, pode usar? Pode. Só que isso não tem como fazer com que você melhore completamente. Até porque toda substância, né, quer seja aromaterapia, quer seja suplemento, quer seja remédio, eles vão ter um efeito muito melhor no sintoma físico.
Só que nenhum deles tem um efeito muito bom nos comportamentos e nos pensamentos catastróficos, nas preocupações que não param, nos pensamentos acelerados. Então, eles são adjuvantes, né, para facilitar este treino. Mas esse treino é um treino que é extremamente estudado, muito eficaz, 80%, 90% de chance de uma melhora, e uma vez que você aprende isso, você não desaprende. Né? Ou seja, é algo que vai se mantendo com o tempo, igual andar de bicicleta. Bom, então, vamos lá. Ó, eu coloquei aqui dividindo entre aquela aromaterapia que vai ser útil para crise ou se você tem sintomas físicos mais intensos, e aquela que vai ser mais útil para pessoas que têm essa questão mais relacionada ao TAG, né? Que é essa tensão constante. E da onde que eu estou tirando isso? Estou tirando isso aqui desses locais. Então aqui, na verdade, existe uma série de pesquisas sobre óleos essenciais. E eu sou médico psiquiatra, né? Se você não me conhece, meu nome é Marco Abud, sou médico psiquiatra clínico. Minha função é atender. A função dos médicos clínicos é pegar o conhecimento das evidências científicas, e evidência científica não é igual a cientificamente comprovado. Por quê? Porque tem um monte de estudo por aí. O estudo que é feito com rato, a gente não considera evidência. Estudo que é feito com 2 pessoas, a gente não considera evidência. Então tem que ser uma quantidade X de estudos que são feitos à prova de marmelada e que isso tenha mostrado que funciona, que é seguro e que funciona mais do que as outras coisas. E aí a gente usa isso na prática e nós vamos ver se aquilo funciona também na vida real, no nosso consultório. E isso é assim que tem que se fazer medicina. Esse é o único jeito que deu certo até agora na história. E isso é o responsável por a gente estar conseguindo viver muito mais tempo do que antes, tá? Então, qualquer médico que cite um único estudo, e eu sei que isso é difícil, né? Porque às vezes, enfim, a gente não tem tempo, mas que cite um único estudo, você desconfia desse médico, porque basicamente um único estudo e R$1 não se compra um pão de queijo. Eu falo, porque a gente não arrisca a vida de outras pessoas na área da saúde com base em dados que não sejam extremamente comprovados. Tem que passar num crivo de São Tomé. A gente duvida até não poder duvidar mais. Bom, então aqui, isso aqui já vem sendo estudado há um tempo. Isso aqui é um estudo de 2021, onde houve, né, uma associação, por exemplo, entre você cheirar alguns tipos de aromas e você ter uma resposta diferente do cérebro ao estresse. E além disso, ainda você poder melhorar a sua performance. Mas aqui eu trouxe esse estudo para você ver esse desenho. Então isso aqui não é psicológico, não. Aliás, o que é psicológico, o que é mental, o que é físico, neurológico, isso existia até que a gente não tivesse nenhum tipo de tratamento para coisas de saúde mental. Hoje em dia a gente sabe que tudo é uma coisa só, não existe essa separação, mais ou menos a separação entre o que é o computador e o que é o aplicativo, o que é a lâmpada e o que é a luz. Basicamente assim, tudo tá junto ali no mesmo balaio. A diferença, por exemplo, da psiquiatria é que a gente vai tratar essas questões de neurofuncionamento a nível molecular, então a nível das moléculas, enquanto na ressonância normal ou na tomografia normal, o que se vê são alterações nos neurônios, os neurônios mortos. Então, a célula morreu, você consegue ver melhor. Aqui a gente consegue ver alterações no funcionamento de cada área do cérebro, tanto em termos de glicose quanto de moléculas, tá? Mas tudo bem, não precisa saber disso, mas olha só, isso aqui é só para você mostrar para quem falar que é mimimi, né? Não é mimimi não, viu? Isso aqui é bastante estudado. Então aqui tem vários sistemas, né? Cada corzinha dessa, né? Azul, verde, vermelho, é um dos sistemas de dopamina, noradrenalina e serotonina. E aqui tem o que ocorre, né? Num estresse agudo, tem um aumento de noradrenalina, no estresse crônico uma diminuição. Mas olha só que interessante, por que a aromaterapia ela tende a ser mais rápida para fazer efeito do que se você tomar, por exemplo, um fitoterápico? Então, imagina que você toma lavanda, vamos dizer assim, em cápsulas, e você cheira, você tem um aroma de lavanda. Qual deles vai agir mais rápido? O aroma vai agir mais rápido. Por quê? Porque tem uma conexão direta do nervo olfatório, né, com o sistema nervoso, e o córtex olfatório ele tem conexão com 5 regiões que são fundamentais para a ansiedade, sendo que uma delas, que é conectada diretamente ao córtex olfatório, é a nossa famosa amígdala, e a outra substância é o hipocampo, que é responsável pelas nossas memórias emocionais. Então,
ele atua diretamente nessas áreas relacionais, que estão presentes no circuito de medo e de ansiedade. A amígdala é a mais famosa delas, não é a única, e ele vai ter um efeito de inibição e também ele vai provavelmente fazer com que você lembre de coisas relacionadas àquele cheiro. O hipocampo, quando ele percebe algum aroma, ele traz memórias, ele vai resgatando memórias emocionais. Então o efeito ele é rápido por conta dessa via do nervo olfatório. Funciona assim, tá? Só que entender que se você tiver um quadro de ansiedade já configurado, só isso não vai ajudar. E é importante, isso não é um pessimismo, é só para você ter as informações corretas para que você possa, de fato, usar as armas corretas, né, no momento correto. Bom, então, isso daqui foi a mais nova revisão que saiu, e que foi em junho de 2023, pelo menos até o momento é a mais nova, e a mais bem feita, né? Então, por que é a mais bem feita? Porque eles pegaram, assim, muitos estudos, e eles foram vendo aqueles que eram estudos à prova de marmelada, aqueles estudos que eram muito mal feitos também, já descartaram, e eles foram comparando entre as substâncias, os óleos essenciais, as fragrâncias, o quanto que elas melhoravam cada tipo de ansiedade e o quanto que uma melhorava em relação à outra, para fazer um ranking, tá? Por isso que eu coloquei no título assim que não é a lavanda, porque a lavanda todo mundo sabe que melhora, e melhora mesmo, né? Então, em terceiro lugar tem a lavanda, tá? Como um óleo essencial. E ela pode melhorar tanto a ansiedade aguda, uma crise, quanto a ansiedade, essa apreensão. Mas ela não é, de acordo com esse estudo, foi o mais bem feito, digamos, é o melhor conhecimento que nós temos até agora, em termos de medicina, tá? E isso, quando a gente fala cientificamente comprovado na medicina, é comprovado por muito estudo que tem que te dar previsão do que funciona, quanto funciona e comparando o tamanho do efeito que isso impacta na sua vida, tá? Cientificamente comprovado na medicina não é um estudo, tá? É uma caçambada de estudo para até a gente não conseguir duvidar mais. Então, de fato, ela ajuda nesses dois, mas ela não se mostrou mais potente. E tem uma métrica que a gente chama de tamanho de efeito. No segundo lugar, aqui está o aroma de jasmim. E o jasmim, ele se mostrou mais eficaz para momentos de mais crise aguda. Olha só, então ele é mais potente para momentos onde a ansiedade está mais aguda do que a lavanda. Pode misturar os dois? Pode. Mas é aquela coisa, né? A gente privilegia, pelo menos esse é o raciocínio que a medicina tem em geral, de usar aquilo que mais funciona e tentar sempre poupar esforços. Por quê? Porque a gente não tem energia nem dinheiro infinito, tá? O jasmim, então, se mostrou mais eficaz do que outros para isso, né, para crise, mas ele não se mostrou eficaz para tensão, tá? E o primeiro lugar que se mostrou eficaz para os dois, na verdade, foi este daqui, que eu vou mostrar para vocês, ó. Então aqui tem uma tabelinha que eu coloquei só para você ver como que a gente faz, não precisa entender nada disso, tá? Mas isso é uma tabela que é feita nesses estudos, se você ver algum estudo com isso é porque foi comparado várias questões e aí eles fazem um rankingzinho e aí eles vão comparando um com o outro. É um negócio estatístico chato, não precisa saber, mas assim, tem esse rankingzinho aí que é essa escadinha, tá bom? E aí aqui você está vendo aqui em segundo lugar, isso aqui que é o Citrus aurantinum. Eu sou ruim para ler nomes em latim. Citrus aurantinum. É isso. Citrus aurantinum. E o que é isso, doutor Marco? Nunca ouvi falar na vida. Isso é a laranja amarga, tá? É isso aqui. Que é mais fácil de falar também, né? A laranja amarga. Aí você vai me falar, mas aqui nessa sua escadinha ele tá abaixo do jasmim. Mas ele é menos eficaz que o jasmim para o quadro de crise aguda, mas ele é eficaz também. Só que ele é eficaz também para tensão, enquanto o jasmim não é. A lavanda também além desse, é a única que é eficaz para as duas coisas. Só que ela tem um poder, uma potência de efeito mais abaixo. E essa potência de efeito a gente calcula. Então, assim que médico lê o estudo, não é um negócio simples de ler, chato ali e tal, mas assim,
isso daqui tá na internet e você não confia em mim. Aliás, não confia em médico nenhum na internet sem checar. Você digita isso no Google ou então pega essa imagem, tira um print, coloca no Google também para ver se ela existe. E se está escrito isso. Eu sei que é chato, tá em inglês, mas você coloca ali Essential Oils, Anxiety, aí você vê isso daqui, tá acesso aberto, tá? Então, isso daqui você não precisa pagar a revista para ler e você vê só se tem essa escadinha, tá? Não precisa entender mais nada, que eles deram essa resumidinha aqui. Então, a laranja amarga, se você tiver que escolher um só, ela é o de escolha. Se você tiver que escolher 2, você somaria ela com a jasmim. E a lavanda, se você tiver que escolher 3, mas assim, se escolher 10 óleos essenciais, eles vão dar uma melhora maior e você vai conseguir se livrar totalmente da ansiedade caso você tenha esse quadro já há um tempo e esteja atrapalhando a sua vida? Não. Se a gente somar 10 coisas que fazem um efeito pequeno, não dá uma coisa que faz um efeito grande. Não tem esse raciocínio. Tá? Na medicina é igual ali a questão da mulher grávida. Se a gente engravidar 9 mulheres, a gente não consegue produzir um filho em um mês, tá? Então a gente não quer uma metralhadora de tratamentos, a gente quer tratamentos que sejam potentes e sabendo para que cada uma das estratégias está funcionando, para que ela está atacando, tá? Porque isso deixa a gente no controle. Só que eu sei que, enfim, em geral o pessoal não explica, mas então se você tiver que escolher isso, é isso. E eu não tenho nenhum patrocínio de nada, e se quem falar qualquer outra coisa, provavelmente a pessoa está desatualizada ou ela está te enganando, ou talvez está querendo vender alguma coisa, tá? Mas aqui você pode ver outros também. Então ele tem o quê? Tem damasco, tem a própria hortelã, tem aqui a limão, tem gerânio, tem o controle, tem copaíba, e todos eles têm algum efeito. Só que assim, a gente não quer um efeito mais ou menos, né? Já que é para escolher, vamos escolher aquele que funciona mais. Então se vai escolher um, você escolhe da laranja amarga, independentemente se você viu qualquer outro médico falando na internet. Por quê? Porque isso não é minha opinião. E se outro médico falou que outro é melhor do que a laranja amarga, você vai desafiar ele a falar comigo, porque também não tem como. Isso é o que o conhecimento atual da ciência coloca. E por que isso é importante? Porque isso faz você gastar um dinheiro de uma forma mais inteligente, ter uma previsibilidade maior, tá? E como é que então você usa? Então você já sabe, mas assim, um estudo só também, a gente não se dá por satisfeito. Aí eu fui pesquisar, então, quanto que se fala sobre isso. E aí, o curioso é que foram feitos vários estudos, incluindo estudos no Brasil, né? No Brasil, a gente tem a laranja doce, que é o Citrus aurantium dulcis, que não é exatamente a mesma coisa, tá? Mas tem estudos, olha que interessante, esse daqui da Universidade Federal da Paraíba, que foi até, se não me engano, a tese de mestrado dessa aluna aqui, se não me engano, em que ela viu se isso, né, se esse tipo de aroma era capaz de reduzir a fissura em usuários de crack. E aparentemente sim. Teve um outro estudo aqui, também em 2023, né, foi em abril de 2023, que eles colocaram que o óleo essencial de laranja, né, ele não teve efeitos colaterais e foi achado como a terapia mais eficaz para reduzir ansiedade de performance. Isso aqui eles testaram com alunos fazendo uma prova num grupo. Eles não colocaram aroma nenhum, no outro eles colocaram um aroma qualquer e no outro eles colocaram um aroma difusor ali de laranja, sem ninguém saber. E as pessoas que fizeram as provas com esse tipo de aroma, elas referiram menos ansiedade e elas tiraram notas maiores. Então, olha que interessante, né? Então, assim, não é um estudo só, então, basicamente agora, se você tem que escolher um, é o de laranja, de preferência de laranja amarga. E qualquer outra pessoa que tente vender outra coisa para você, você pode comprar, claro, não tem problema nenhum. Eu não gosto, eu gosto de gastar dinheiro pouco naquilo que funciona. E se você tem crises muito, se você tem um estado de crises muito intensas, né, você pode associar o jasmim. E a lavanda pode ser também, você pode colocar junto, mas assim, já que for para escolher, eu escolheria a laranja, mesmo que ela tem sido replicado não só para melhorar a ansiedade, mas também melhorar a sua performance e melhorar a sua concentração, tá? Como é que então se usa? Não tem um estudo extremamente bem feito, mas se você tem um quarto normal de 30 metros quadrados, você vai no difusor pingar 5 a 10 gotas, tá? É claro que tem que ver se você não é alérgico àquilo. Então eu sempre sugiro começar com 5 gotas,
tá? Num difusor, num quarto que tem ali mais ou menos uns 30 metros quadrados, tá? Se você sentir que aquilo não está te fazendo mal, passou uma semana, 2, não está te fazendo mal, você aumenta para 10 gotas, tá? E quanto tempo? E isso é importante, porque eles também mediram quanto tempo demora para fazer efeito. Em geral, o relaxamento talvez você sinta na hora, mas para melhorar a parte também de tensão e a parte cognitiva, fazer no mínimo 10, no máximo 30 minutos. Mas pode deixar à noite, porque isso não foi estudado mais do que 30 minutos, tá? Agora, menos de 10 minutos não é eficaz, tá? Então, a gente já sabe isso, que a laranja é aquele que tem o maior custo-benefício, laranja principalmente amarga, que melhora tanto o estado de estresse agudo quanto essa tensão constante, que você tem que usar pelo menos 10 minutos e que isso também pode melhorar a sua performance acadêmica. Uma dica extra é, se você está estudando ou, enfim, quer memorizar algo, tenta estudar na presença desse óleo essencial e aí, antes de dormir, você coloca de novo esse óleo essencial e tenta relembrar a matéria que você estudou. Isso é testado e isso tende a fazer com que você memorize mais facilmente. Isso é um hack, né, digamos, sistema nervoso, mas isso também já é conhecido há um tempo. E isso pode ajudar sim. É aí que eu sugiro que você invista a sua energia e o seu dinheiro, sabendo que só isso não tem como tratar a ansiedade, por mais que nós queiramos, mas isso não quer dizer que a ansiedade não tem tratamento, o tratamento não é medicamentoso, tá? E o tratamento não medicamentoso que mais funciona, ele é um tratamento que visa a ser definitivo, permanente, não é para lidar com a ansiedade, não é para aliviar a ansiedade, é para você não lembrar da ansiedade, a não ser que você precise que haja algo que de fato é importante, porque senão é um desgaste muito intenso na vida, e isso sim é possível, e infelizmente as pessoas só não têm acesso a isso, mas é possível e, aliás, é muito eficaz, tá? Se quiser saber mais, veja outros vídeos, eu falo sobre isso. E tem um evento em que eu faço poucas vezes por ano, onde eu dou o mapa passo a passo para todos os tipos de ansiedade, quais os tratamentos, de acordo com a neurociência atual, que há de mais testado em termos de evidência médica, de forma não só aliviar, mas também permanente. Eu dou esse passo a passo para todos os tipos de ansiedade, e eu dou isso de uma forma bastante clara, organizando todas as informações. Esse evento chama Maratona Viva Livre da Ansiedade, ocorre algumas poucas vezes por ano. Se você tiver interesse, clica no link aqui embaixo na descrição, se inscreve, entra no grupo de WhatsApp, porque lá você vai ter, além do mapa, técnicas, e você vai ter ali tudo que para o seu tipo de ansiedade tem de melhor, e isso vai permitir com que você possa avaliar até se os outros tratamentos, se as pessoas que estão cuidando de você, se os psicólogos, os psiquiatras estão indo no caminho certo ou não, tá? Então lá eu dou esse resumo todo de qual é o tratamento não medicamentoso mais eficaz a curto, médio, longo prazo, e qual é a forma mais eficaz de você melhorar, parar o remédio e continuar bem, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Isso daqui é uma informação que eu acho que é bastante útil, e compartilha isso com todo mundo que você lembrar, porque são 57 milhões de brasileiros sofrendo com isso. Então, puxa, quanto mais gente compartilhar, você vai estar fazendo um ato de gentileza, um ato de altruísmo. E quando nós fazemos atos de gentileza, nós recebemos uma carguinha de ocitocina, porque o nosso cérebro é configurado assim, nós temos nossos neurônios espelho. Mas isso ajuda muito com que a gente faça com que as pessoas melhorem, e aí isso também pode compartilhar com as pessoas que você não gosta também, porque essa pessoa que você não gosta, não precisa voltar a gostar, mas se ela ficar menos ansiosa, ela vai ser menos insuportável também, tá? É isso, deixa aqui o like, se inscreve se você não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.